Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre derivadas, mas isto envolvido na disciplina de matemática do 11º ano. A questão diz-nos o seguinte: seja f uma função de domínio de menos 6 até 6, excluindo então estes valores menos 6 e 6, porque quer dizer, os intervalos estão abertos. Sabemos que a função f tem exatamente dois extremos relativos. Em qual das expressões seguintes pode estar representado o gráfico da função derivada da tal função f? Antes de começarmos a olhar aqui para as opções, eu vou-vos dar aqui uma dica que é um ponto extremamente importante, e depois já vou ali, que é a relação entre a monotonia da função e o sinal da sua derivada. Vocês aprendem, a derivada anula se a gente tem um extremo. Não é suficiente. Ou seja, a derivada pode-se anular e vocês não terem um extremo. É preciso que aconteça algo mais. Então eu vou restar assim aqui uma função para a gente bater aqui assim numa ideia que é muito, mas mesmo muito importante. Bem, vou desenhar então uma função, ela vem assim, depois faz aqui assim uma coisa e vem assim. Vamos imaginar que tenhamos aqui uma função f, por exemplo. Há uma implicação muito forte entre o sinal da derivada e a monotonia da função f. Vocês sabem que a derivada, por exemplo, neste ponto, nesta abscissa aqui, que eu vou chamar x1, quer dizer, a derivada desta função f nesta abscissa x1, quer dizer, é igual ao declive da reta tangente. Ou seja, se eu passasse assim aqui uma reta tangente à função neste ponto e observasse o declive, eu percebo que aqui o declive seria positivo. Quer dizer, se apanhasse assim um ponto um pouco mais aqui, que eu vou chamar assim x2, o declive da reta tangente à função assim neste ponto, quer dizer, o declive continuava a ser positivo. E como a derivada é igual ao declive da reta tangente, no tal ponto, eu começo aqui a perceber o seguinte: quer dizer, quando a derivada é positiva, porque a derivada é dada aqui pelos declives das tais retas tangentes, quando a derivada é positiva, isto implica-me que a função f esteja a subir, seja crescente, ou seja, esta é uma implicação extremamente importante. Derivada positiva implica que a função esteja em crescimento. Mas se apanhasse assim aqui, este ponto aqui já na descida, ou seja, quando a função f é decrescente, e traçasse assim aqui, vou chamar assim aqui, o ponto da abscissa x3, e traçasse assim aqui uma reta tangente à função neste ponto, cuja abscissa seria o meu x3, eu reparo que o declive desta reta é negativo. E se pegasse assim também aqui neste ponto da abscissa, por exemplo, o x4, quer dizer, e traçasse assim aqui uma reta tangente, observava também que o declive dessa reta seria negativo. Então eu posso concluir que quando a derivada, ou seja, quando o declive da reta tangente é negativo, e isto é exatamente igual ao valor da derivada nesse ponto, quer dizer, quando a derivada é negativa, isto implica-me que a função original esteja em decréscimo, ou seja, é estritamente decrescente. Quer dizer, estes dois pontos são extremamente importantes. Quando a derivada é positiva, a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Mas agora eu vou-me centrar aqui em dois pontos, que é este. Vamos imaginar que é o extremo aqui da função f. Vou chamar assim, é esta abscissa, por exemplo, x5. Se eu passasse assim aqui uma reta tangente, o declive, quer dizer, a reta seria horizontal, ou seja, o declive seria nulo. E reparem que este ponto é um extremo desta função f. Então eu posso ficar tentado logo a dizer que quando a derivada é igual a zero, quer dizer, quando a reta tangente é horizontal, o declive é nulo, eu, quer dizer, tenho extremo de f, né? Tenho extremo da função f, mas esta implicação é muito perigosa. Isto não é suficiente, não é mesmo suficiente. Porque se eu apanhasse assim aqui neste ponto, a coisa neste ponto, chamamos aqui x6, e passasse assim uma reta tangente, o declive também era igual a zero, ou seja, a derivada era igual a zero, mas este ponto não é extremo.
é que este ponto não é extremo, porque se eu fizesse assim aqui uma vizinhança, né? Este ponto não era nem o mais alto nem o mais baixo assim nesta vizinhança, ou seja, aqui eu não teria extremo. Então esta coisa da derivada se anular, quer dizer, ficava por terra. Então qual é a condição para que a derivada se anule e eu tenha extremo? É preciso que a derivada mude de sinal, ou seja, é preciso que a função f inverta a sua monotonia. E reparem que aqui nas imediações deste ponto o declive da reta tangente é negativo, quer dizer que a derivada é negativo, imediatamente a seguir o declive continua a ser negativo, ou seja, a derivada não muda de sinal, então este ponto não é extremo, ok? E se eu fizesse assim uma tabela onde colocasse aqui o sinal da derivada e depois a monotonia da função f, e eu vou estar aqui alguns pontos, quer dizer, menos infinito. Vou estar aqui os zeros da derivada, menos infinito até mais infinito. A derivada anula-se neste ponto da abscissa x5, ao lado de infinito não precisava de colocar, mas depois a derivada anula-se também ali nesta abscissa x6. Então daria assim aqui um espaço, colocaria x6, como a derivada não se anula em mais ponto nenhum, tudo bem. Quer dizer, a derivada anula-se aqui em x5 e anula-se aqui em x6. Mas reparem aqui numa coisa. Sinal da derivada antes dessa abscissa, quer dizer, positivo, não é? As retas tangentes aqui à esquerda desta abscissa x5 são todas de declive positivo, o que quer dizer que a derivada é positiva antes desta abscissa x5. A seguir a esta abscissa x5, reparem aqui, quer dizer que se eu passar aqui retas tangentes, não é? Estas retas têm todas declive negativo, então a derivada tem sinal negativo. Até chegar aqui a x6, onde se anula outra vez, mas depois continuando os declives destas retas tangentes continuam a ser negativos, ou seja, a derivada tomaria sinal negativo. Então, quer dizer, quando a derivada é positiva, a função f cresce. Quando a derivada é negativa, a função original decresce. Aqui voltávamos a ter a derivada negativa, então a função decrescia. Reparem que este ponto, x igual a 5, vai ser quer dizer, o f de x5 vai ser um extremo. Porque a derivada anula-se e há mudança de sinal da derivada. Tem que existir isso, porque a derivada ao mudar de sinal a monotonia inverte, o que faz com que este ponto aqui seja um extremo. E neste caso é o máximo ou o mínimo. Vai ser o máximo, porque apanham o pico da subida e depois a coisa começa a descer. Então aqui vou ter um máximo. Este x5 será o meu maximizante, ou seja, a derivada só vos diz, ok? Para esta abscissa tem um máximo, ou seja, a derivada indica-vos os maximizantes ou minimizantes, depende do que a gente tenha. Para vocês calcularem o máximo, terão que depois introduzir, neste caso, o maximizante, mas na expressão da função original, daí o máximo ser f de x5, neste caso. Mas reparem aqui para esta abscissa x6. A derivada anula-se, mas não há mudança de sinal. Se não há mudança de sinal da derivada, quer dizer que a monotonia da função não muda. Então este ponto não é extremo, ok? Então isto não é extremo, ok? Isto é extremamente importante. A derivada ser zero não implica logo que eu tenho um extremo. Eu tenho que fazer esta averiguação, este estudo do sinal da derivada para perceber, ok, é zero, mas será que há mudança de sinal da derivada? O que implica uma mudança de monotonia da função? Se houver mudança de sinal da derivada, há mudança de monotonia. Então isso implica que a gente tem um extremo. Se não houver mudança de sinal da derivada, se for negativa, anula-se e continua negativa, ou se for positiva, anula-se e continua positiva, isto vai implicar que não há mudança de monotonia na função f, o que implica que o ponto não é extremo, ok? Extremamente importante isto. Bem, voltando então aqui à nossa questão. Sabe-se então que f tem exatamente dois extremos. Então isto diz-me que a derivada tem dois zeros, e se são extremos há mudança de sinal, ok? Há mudança de sinal da derivada nesses zeros, porque dizem-me que são extremos, ok? Se são extremos a derivada anula-se, mas tem que haver mudança de sinal. Então eu vou à procura disso, vou à procura
esta função aqui que me apresentam, quer dizer, em qual das funções pode estar representada a derivada, não é? Eu terei que procurar aqui uma situação onde a derivada tenha exatamente 2 zeros, mas que a derivada mude de sinal nesses 2 zeros. Olhando aqui para a opção A, tem 2 zeros, tudo bem, e há mudança de sinal da derivada, quer dizer, aqui é negativo e depois é positivo. Peço desculpa, aqui é positivo e depois deste zero, quer dizer, a derivada é negativa. Aqui neste zero a derivada é negativa e depois é positiva. O domínio também é de menos 6 a 6, aberto, quer dizer, isto é já a opção A. Agora, mas vamos analisar as outras. O B não podia ser, tenho mais do que um zero. Quer dizer, tenho mais do que um zero, eu até podia ter mais do que, quer dizer, tenho mais que 2 zeros, mas isto aqui não há problema nenhum. Eu até podia ter mais que 2 zeros, mas desde que não houvesse mudança de sinal, não é? Eu até podia ter 4 zeros, mas se em 2 não houvesse mudança de sinal, e se nos outros 2 houvesse, eu tinha exatamente 2 extremos. Só que aqui há mudança de sinal nos 4 zeros. Ela aqui é positiva, depois é negativa. Aqui é negativa, depois é positiva. Neste zero, aqui é positiva, depois é negativa. Aqui é negativa e depois é positiva. Se a derivada fosse isto, eu concluía que tinha 4 extremos, não 2. Então esta não pode ser. Neste caso aqui é a mesma coisa, tenho um zero, tenho outro zero e tenho outro zero, tenho 3 zeros e nestes 3 zeros há mudança de sinal da derivada, o que implicava que eu teria 3 extremos, então não pode ser. Nesta quarta opção há 2 zeros, mas reparem numa coisa, neste primeiro zero não há mudança de sinal, a derivada à esquerda deste zero é positiva e à direita também. Não há mudança de sinal, não temos extremo para esta abscissa. Aqui sim, ela aqui era positiva e depois a derivada ficava negativa. Então para esta abscissa eu tinha extremo, mas não para aquela. Eu daqui, desta função derivada, concluía que a função f teria exatamente um extremo, não 2. Então esta também não podia ser, o que seria então a opção A. Volto a reforçar, esta ideia que eu apresentei aqui é extremamente importante. A derivada ser zero não é suficiente para a gente dizer que temos extremo. Tem que haver mudança de sinal da derivada. Ok? Isto é um ponto extremamente importante de ser focado. Fica então aqui a sugestão de resolução, mais a alerta, quer dizer, o exercício foi um pretexto para eu vos alertar para isto. Fica então aqui a sugestão, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.